Vamos começar aqui em Mateus capítulo 16. Vamos ler então o versículos 16, 17 e 18. Ok? A partir daqui nós vamos estabelecer os fundamentos da nossa comunhão. Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bem, queridos, essa porção da Escritura talvez seja uma das palavras mais fortes de Jesus Cristo com respeito ao seu propósito. Ou seja, Cristo não somente ele veio com o fim de nos redimir mediante a sua morte na cruz do Calvário, mas segue-se após a morte e ressurreição de Cristo a continuidade do seu ministério. Quando Jesus disse no Calvário: Pai, está tudo consumado, está acabado, ele queria dizer que estava concluída a obra de redenção que ele veio efetuar aqui na terra. Não significa, portanto, ou entretanto, que o Senhor nada mais teria a fazer a partir de então. Na verdade, a obra que Cristo realizou na cruz foi a obra que ele realizou nele. Ao passo que a partir da sua ressurreição e ascensão e entronização, o Senhor começa agora a realizar a sua obra em nós. É o que se chama a edificação da igreja, a edificação do novo homem, a edificação da noiva de Cristo. É quando então o Senhor, nos céus, numa obra de intercessão, uma obra intercessória, ao lado do Pai, está clamando pela vida de cada um de nós, para que a obra que ele planejou, que ele realizou na cruz do Calvário, se realize, se concretize efetivamente em nós. Então eu quero partir do princípio, do pressuposto, de que é desejo de Deus e é vontade de Deus realizar em nós a sua obra. Agora, por outro lado, esse texto também nos diz aqui, vemos quando Pedro declarou por revelação do Pai quem era o Cristo de Deus, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que Jesus Cristo então responde a ele dizendo: Olha, Pedro, também eu te digo que tu és Pedro, que tu és uma pedra, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Então o Senhor declara esta obra: eu edificarei a minha igreja. Então todos nós aqui estamos muito claros de que o Senhor deseja edificar a igreja e que Ele vai edificar a igreja. E as palavras então do versículo 18 são aquelas que nos geram bastante esperança e ânimo, quando Jesus diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Palavras esta de garantia de que a igreja ela vai vencer. A igreja, ela por fim estará completamente, como está em Efésios capítulo 5, uma noiva sem mácula, sem ruga, sem pecado, completamente glorificada, cheia de glória, cheia da glória de Deus, manifestando então os ricos atributos de Deus. Então há uma verdade, há uma certeza de que o Senhor vai realizar a sua obra, porque as portas do inferno, no sentido da batalha espiritual que o mundo das trevas impõe contra a igreja, essa vitória está garantida. Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entretanto, quando nós lemos esse texto, nós ficamos um tanto cheios de esperança e um tanto animados, né? Com tal palavra, uma palavra tão maravilhosa: as portas do inferno não prevalecerão. Que coisa maravilhosa. Entretanto, eu pergunto à igreja: como é que nós vemos a nossa vitória enquanto igreja? Como é que nós percebemos isso? Ou, como poderíamos colocar da seguinte maneira: o que nós estamos realizando, fazendo, para ver, então, cumprida essa promessa? Como é que nós estamos agindo, procedendo? Ou poderíamos colocar ainda de uma outra maneira: o que nós precisamos fazer de imediato, enquanto igreja, não enquanto indivíduos, mas coletivamente, ainda que o coletivo acabe começando pelo indivíduo, né? Porque se o indivíduo não tiver uma disposição inicial, não haverá o coletivo absolutamente.
Entretanto, a questão é o que nós podemos ou devemos imediatamente fazer, como devemos nós proceder para que nós comecemos não somente a proclamar esta vitória, mas a experimentá-la. Os irmãos sabem que, conforme a revelação do Apocalipse, a igreja de Cristo sobre a terra, ela pode ser dividida em duas categorias de pessoas. Aquela que o Apocalipse chama de cristãos vencedores, que é uma parte pequena da igreja, é uma parte menor da igreja, que diz respeito àqueles que venceram em tempo hábil antes do arrebatamento da igreja. São pessoas como qualquer outra, né? Qualquer outra. Não são pessoas fantásticas, são pessoas comuns, como você, como eu, mas foram pessoas que entenderam o supremo propósito de Deus e dentro das suas limitações, essas pessoas então procederam, eles procuraram andar em conformidade com aquilo que Deus havia revelado. Por outro lado, o Apocalipse também fala de um grupo, que é a maior parte da igreja, que são aqueles cristãos não vencedores. Isso não significa que esses não vencedores estarão perdidos, não. Pelo contrário, significa que porque são salvos, então o Senhor, pelo fato de eles não terem vencido no tempo hábil, o Senhor ainda dará a eles uma dispensação, que é o reino milenar, na qual o Senhor vai tratar com seus corações, com suas almas, levando-os, portanto, a serem, por fim, vencedores.